E o Palmeiras sai derrotado do duelo contra o Atlético Paranaense jogando em casa, mas dessa vez na Arena Barueri. Não foi uma grande partida, quanto menos um grande resultado, e com isso o Palmeiras perdeu a chance de encostar de vez ali nos líderes, fazer parte daquele bolo que luta na parte de cima da tabela. E o Palmeiras tem demonstrado dificuldades nesta parte inicial do Campeonato Brasileiro. Nós vamos falar então mais sobre isso no jogo de hoje. Antes de mais nada, aquele breve recado para você que está chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal para receber mais conteúdo, deixe seu like se você gostar do vídeo e não se esquece de dar uma olhada nos links que eu deixo aqui na descrição. Comprando qualquer coisa através dos links que eu deixo na descrição, você ajuda o meu trabalho aqui, ajuda o meu canal. Pessoal, essa derrota do Palmeiras foi uma daquelas que testou um pouco a paciência ali do torcedor, teve uma série de acontecimentos no jogo, o Palmeiras perdeu chances, deu chances e na somatória final ficou muito longe de vencer, a verdade é essa. Tem alguns jogos que o seu time perde e você fica com a sensação de que, poxa, se tivesse feito um pouquinho aqui, um pouquinho ali, poderia ter saído melhor. E dessa vez não, dessa vez o Palmeiras realmente perdeu a partida e não tem muito onde reclamar. Dentro desse contexto, a gente poderia apontar algum jogador específico que comprometeu o desempenho do Palmeiras? Algum jogador que você olha e fala, pô, esse cara afundou o time hoje? E a resposta é não, né? Na verdade, todo mundo jogou mais ou menos ali na média do que tem jogado recentemente. Inclusive os que jogam bem, às vezes, por exemplo, o Hendrick tentou bastante, brigou, criou oportunidades. O Estevão tentou algumas vezes também, dentre outros nomes que se mantiveram regulares. Mas a questão é essa, o Palmeiras já não vem sobrando tanto assim nas competições, né? Com exceção da Libertadores, onde acaba enfrentando times mais fracos e lá realmente se constroem vitórias mais imponentes e tudo. Mas no Campeonato Brasileiro, que é muito mais equilibrado, a gente vê que os jogos têm sido parelhos e o nível de atuação do Palmeiras tem sido esse. O Atlético Paranaense, por outro lado, fez um jogo bom, a gente precisa reconhecer isso. Começou no primeiro tempo tentando se aproveitar de contra-ataques e encontrou oportunidade algumas vezes. O Everton foi obrigado a fazer defesas. Já o Palmeiras tentou ficar um pouco mais com a bola no campo de ataque e abrir os espaços na defesa do Atlético. Também criou uma chance ou outra até sofrer um pênalti, mas a grande diferença foi essa. Quando teve a chance de fazer o gol, o Palmeiras acabou não fazendo, desperdiçando o pênalti, que também teve o mérito do Bento ao fazer a defesa, porque a batida do Veiga foi forte, né? Não foi uma batida displicente, pode não ter sido perfeita, obviamente, porque não foi gol. E a gente não tem como enaltecer uma batida que não tem entrado. Mas ele bateu forte, bateu no canto, não foi um chute mequetrefe. Enfim, mérito do goleiro que defendeu. E logo na sequência, um gol de falta também que, aí sim, imponderáveis, né? Coisas que acontecem no futebol. Cobrança de falta, bate na lateral do último homem da barreira, desvia e tira o goleiro do lance. E acaba o Palmeiras indo para o intervalo com um a menos. Agora, uma coisa que eu não entendi muito bem foram as alterações ainda no começo da segunda etapa buscando o resultado. O Abel Ferreira tirou o Luan, zagueiro, para colocar mais gente para povoar tanto o meio campo quanto o ataque. A gente teve a entrada do Lázaro, a entrada do Flaco Lopes, a saída do Rony também, que mais uma vez fez uma partida que acaba não sendo muito produtiva, acaba, enfim, deixando o desempenho a desejar. Mas com essa alteração, o Palmeiras passou a ter 2 laterais e um zagueiro. Então só 3 homens aqui atrás para tentar ocupar o campo de ataque, abrir um pouco mais o jogo, ter uma presença que garantisse a superioridade numérica para a construção das jogadas. Bom, a ideia em si conceitualmente eu entendo, mas isso também claramente gerou espaço para o Atlético Paranaense, que passou a se explorar nessa situação de ter um defensor a menos, então não tinha um jogador de sobra que fosse, sempre ali ficaria uma situação mais homem contra homem na defesa. É uma aposta, claro. Não existe, como eu falo sempre para vocês aqui, uma maneira só de jogar, uma maneira só de vencer. Você faz escolhas e de repente essa escolha, por mais que ela não seja assim absurda, ela foi feita no momento em que ainda faltava bastante para acabar o jogo e que infelizmente, além de não surtir resultado, a gente ainda viu após essa mudança o Palmeiras ainda sofrer mais um gol e com 2-0 aí ficou mais difícil mesmo. O Atlético Paranaense chegou a ter um jogador expulso, o Palmeiras passou a frequentar ainda mais o campo de ataque do que já vinha frequentando, sim, mas não conseguiu converter em gols, até teve algumas chances. E teve aquele lance da expulsão do Rafael Veiga que o VAR chamou o Braulio, o lance foi revisado e terminou que o cartão vermelho foi anulado para que cada um dos jogadores, Rafael Veiga, que deu a entrada, e Fernandinho, que recebeu a entrada e pisou no Rafael Veiga, ambos recebessem um cartão amarelo. Foi uma das decisões mais raras que eu já vi na história aí do futebol. É bem difícil acontecer isso, um cartão vermelho virar um cartão amarelo para cada uma das partes. Mas eu queria usar esse lance para demonstrar que a atuação do Braulio hoje também, mais uma vez, não foi, vamos dizer, muito feliz, para não usarmos termos que possam parecer violentos aqui. Mas ele inverteu em muitos momentos escanteios e tiros de meta, inverteu laterais, usou critérios a qualquer jeito, de qualquer jeito.
O Endrick, por exemplo, tomou um cartão amarelo numa falta que ele havia sofrido pelo menos 2 iguais antes, e de repente aquilo gerou um cartão amarelo para ele, não gerou para os adversários, mas ao mesmo tempo, quando o jogador do Atlético Paranaense é expulso, é um lance que também talvez não devesse gerar uma expulsão se os critérios tivessem sido mantidos ou tivesse uma uniformidade desde o começo do jogo. Então foi tudo muito confuso, aquele padrão de arbitragem que a gente está acostumado. Então, pessoal, no cômputo geral, como eu falei, não é o caso de querer crucificar um jogador ou outro, não teve assim ninguém que tenha comprometido essencialmente o resultado, ninguém foi tão abaixo da média, os jogadores fizeram um jogo mediano, a média do Palmeiras não tem sido tão elevada, e num jogo competitivo contra uma equipe forte, que é o Atlético Paranaense, acabou resultando numa derrota, porque o Atlético também jogou bem, vale ressaltar. O Palmeiras perde a chance de encostar nos líderes. E dessa vez eu só vou passar muito rapidamente com vocês pelos resultados, mas deixando em aberto porque ainda faltam muitos jogos. Foram poucos que ocorreram até aqui. Então só vou mencionar para vocês que ontem o Flamengo venceu o Corinthians por 2-0. O Fortaleza, na mesma hora do jogo aqui do Palmeiras, empatou o jogo contra o Botafogo por 1-1. E o Cruzeiro venceu fora de casa o Atlético Goianiense por 1-0. Com esse resultado, provisoriamente aqui, quem está na liderança do campeonato é o Atlético Paranaense, que venceu a partida contra o Palmeiras, e o Palmeiras estaria em 8º com 8 pontos, embora ainda tenham mais times para jogar, e portanto é provável que o Palmeiras ainda caia um pouco mais na classificação. No momento é o 8º com 8 pontos, não é uma classificação muito boa para 6 rodadas já jogadas, né? Seria melhor estar mais próximo aos líderes, porque já tem uma diferença entre 5 pontos entre o Palmeiras e o atual líder Atlético Paranaense. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu queria agradecer a todos vocês que acompanharam até aqui. Espero todos vocês aqui em breve. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, olha os links na descrição. Eu vejo todos vocês aqui em breve. Até a próxima. Fui!